Amados de Deus, bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus. Glórias e glórias e glórias ao nosso Senhor Jesus maravilhoso. E que as bênçãos do Senhor Jesus se complete em sua vida, em todas as vezes que vocês o invocá-lo por amor à obra de Deus. Amém. Por amor à obra de Deus Pai Todo-Poderoso. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus. Amados de Deus, aquele que anuncia o Evangelho e logo vive desviando de suas responsabilidades, o que fazer para ajudá-lo ou ajudá-la a se firmar na sã doutrina novamente? Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escreve uma epístola a Tito, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 16. Aqui ele deixa claro que ele conhece a situação de alguns falsos mestres e suas falsas doutrinas aplicadas em Creta, e envia as seguintes informações a Tito para que sejam resolvidas esta situação com sabedoria. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. E no versículo 5 do capítulo 1 diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. E no versículo 10, o apóstolo Paulo continua dizendo assim: Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta, que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato.
Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas no tocante a Deus. Professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus, maravilhoso. Amados de Deus, os falsos profetas estão por toda parte. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. E não é fácil assistir pessoas que conhecem a verdade, mas não a pratica. Amém? Conhece a verdade, mas não tem praticado ela. Glórias ao Senhor Jesus. Não tem praticado conforme o nosso Senhor Jesus nos ensinou. No início deste ano de 2026, estive diante de uma pessoa que conhece bem as Escrituras Sagradas. Amém? E gosta de praticar debates que duram horas. Sorte minha que o Senhor Jesus me deu sabedoria para ouvir, amém? Ser paciente para ouvir e também para exortar. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Uma pessoa que não pratica os ensinamentos de Deus, mas conhece bem como manusear a palavra, a ponto de convencer outras pessoas, amém? Que não precisam ir às reuniões no templo, não precisa ter comunhão com os irmãos. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Então, amado de Deus, medite na palavra de Deus, guarde o seu coração, amém? Para que não venha cair nesses tipos de conversa, amém? Nesses tipos de conversa que não está firmada nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Amados de Deus, digo a você o seguinte: se o Senhor Jesus mudou a sua vida, medite nas sãs doutrinas que Ele deixou, amém? Dia e noite, para não serem pegos de surpresa. Os falsos profetas estão em toda parte e usarão das sãs escrituras para convencer até os eleitos de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Peço ao irmão e à irmã que viva os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Coloque em prática em sua vida. Exortam quem precisa ser exortados. Amém? Para que sejam sadios na fé. E tome muito cuidado. O nosso Senhor Jesus, ele disse: vigiai e orai. Amém? Esta foi a instrução que ele passou para nós em Mateus capítulo 26,
versículo 41. Ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém, glória a Deus. Guarde essa mensagem no seu coração. No Evangelho, amados irmãos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículo 22, vai dizer assim: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai-vos de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Então, nosso Senhor Jesus, Ele está alertando toda a igreja, amém, para guardar o seu coração. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, nós vamos orar neste momento e vamos agradecer a Deus por esta mensagem maravilhosa, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, maravilhoso é o Senhor, Deus. Tu és bendito, Tu és um Deus maravilhoso, que tem nos ensinado todos os dias como devemos nos proceder. Pai, nós Te amamos e nós Te adoramos e entregamos, Senhor, esse dia nas mãos do Senhor. E pedimos, ó Pai, que nos dê a orientação certa, Deus, porque somente o Senhor pode nos mostrar o que devemos praticar no nosso dia a dia, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco, nos auxiliando, nos mostrando, ó Pai, o que devemos fazer. Pai, abençoa estas pessoas que estão ouvindo esta mensagem. E abençoa também, Pai, aquelas pessoas que por algum motivo se desviaram. Pai, envia, Papai querido, aqueles que estão firmes, ó Deus, na fé, para exortar estas pessoas, para que eles venham, Pai, voltar a praticar aquilo que é bom e agradável ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, assim como Paulo está dizendo no versículo 13 do capítulo 1 de Tito: tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Obrigado, Deus, por esta mensagem maravilhosa, porque nós precisamos, ó Pai, estar atento todos os dias, em o nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa esta pessoa que está precisando de cura, libertação. Que a cura e a libertação venha chegar, Pai, em sua vida, na vida dos seus familiares. Que as bênçãos do Senhor, Pai, venham chegar na vida deles. Em o nome do Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, Pai, por mais esta mensagem maravilhosa que o Senhor nos deu. Amém e glória a Deus. Amados de Deus, fica na paz, amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus.